da expressão direito digital. Porque direito digital é aquela invenção de marketing, sabe? É estocar vento. O que é o digital? O digital é o virtual, né? O digital não é material. E o direito por si só é algo metafísico. O direito é uma prática. O direito já é virtual. Vai ser aprovado, se não vai ser aprovado. Tem uma comissão de senadores hoje dedicada ao tema. Tem havido audiências públicas semanais, toda quinta-feira. Quem participa dessas audiências públicas? Na maioria dos casos, são os próprios membros da comissão que vão ao Senado expor o que quiseram, o que pensaram com aquele artigo, com aquele outro, etc. Em algumas ocasiões, críticos ao projeto, por exemplo, eu mesmo já falei numa audiência que aconteceu há algumas semanas, alguns outros críticos falaram numa audiência hoje que tratou de contratos, por exemplo. Então, as vozes críticas têm sido ouvidas, não na mesma proporção do que das vozes favoráveis, mas a gente tem sentido que existe um espaço. E o que eu preciso destacar é que, pelo menos alguns senadores, eu não diria que todos, mas alguns senadores perceberam a dimensão do problema. E efetivamente estão dando atenção para o caso. Eu queria destacar o nome de 3 senadores. Tá? O senador Veneziano Vital do Rego, que é o relator geral do projeto no Senado. O senador tem comparecido às audiências, tem feito perguntas, tem colocado a sua assessoria para estudar e está preocupado com o tema. O senador Efraim Filho, da Paraíba, que é o vice-presidente da comissão, também tem se colocado muito atento aos temas e preocupado. E o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. O senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, pegou para si a subrelatoria de responsabilidade civil, que é, sem sombra de dúvida, um dos temas mais complexos, mais delicados, onde a gente vê mais problemas. E o senador Carlos Portinho, que tem formação jurídica, é advogado, está se dedicando pessoalmente ao tema. Né? Estivemos com ele algumas vezes, conversando, etc. Então, há alguns senadores, eu estou citando 3, que eu tenho percebido mais próximos. Mas, em relação ao parlamento como um todo, Pavinato, é difícil dizer. Até porque é um tema muito técnico, é um tema muito profundo e que, eventualmente, o parlamento sequer tenha tempo para olhar para 1.122 alterações e refletir sobre todas elas da maneira adequada. Agora, se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado, é difícil dizer. É um projeto de um ex-presidente do Senado. Portanto, força política ele tem. Aliás, tem a criação, né, nesse texto novo, chamado direito digital. Eu sou um crítico da expressão direito digital. Porque direito digital é aquela invenção de marketing, sabe? É estocar vento. O que é o digital? O digital é o virtual, né? O digital não é material. E o direito por si só é algo metafísico. O direito é uma prática. O direito já é virtual, por essência. Ninguém pega. O direito não é a codificação impressa, ele é a prática daquilo que se imagina que vai harmonizar a sociedade e promover justiça. De maneira que tudo que alguém faz no campo das redes sociais poderia fazê-lo numa praça com árvores e bancos. E quem o faz são seres humanos. E as máquinas, as tecnologias desses seres humanos são dos seres humanos e agem através deles. E os seus donos poderiam ser responsabilizados da mesma maneira que os pais são responsabilizados pelos danos causados por filhos menores, ou que os donos dos animais são responsabilizados pelos danos causados pelos animais, vale a inteligência para a máquina. Há necessidade de fazer esse corte chamado direito digital? A resposta simples, na minha visão, Pavinato, direta, não. Não temos necessidade de criar um livro específico sobre direito digital, por uma série de razões. Obviamente, vivemos tempos diversos do Código de 2002. Algum ajuste pontual poderia ser feito em alguns dispositivos do Código Civil para se ajustar a essa nova realidade, mas também, considerando que o Código é um lugar para plasmar conceitos estabelecidos, coisas que já são pacificadas dentro do ordenamento e dentro dessa prática, como você bem definiu o direito, a questão da legislação especial, que são leis específicas sobre os temas, são os lugares adequados para que se utilize, para que se regulamente essa questão e, entre aspas, que se
chama de direito digital. Vou dar só um exemplo do que tem no código, a demonstrar essa desatualização que vai ser frequente. O projeto de lei ainda faz menção ao Skype, que não é nem mais utilizado, que deixou de ser utilizado. Ele menciona no texto o Skype? O Skype ainda está. Então, assim, você vai colocar num código, que é um lugar, como eu disse, plasmado para conceitos estabelecidos e já serenos, pacificados dentro do ordenamento, temas que mudam com uma velocidade impressionante. Então, isso é matéria, na minha visão, de lei especial, como, por exemplo, tem em tramitação no Congresso um projeto de lei para tratar de inteligência artificial. Então, isso tem que ser tratado em leis especiais, até porque tem uma forma mais célere de alterar e são mais práticos para se ajustar a essa realidade, que, obviamente, é uma realidade que muda frequentemente. Essa história do livro do direito digital, Pavinato, é muito curioso, porque a maneira... Essa legislação só vai sair em Kindle. A maneira como ela foi construída, ou seja, criou-se um livro novo no final do código, com artigos que vão da letra A à letra Z, depois da letra AA à letra AZ, depois da letra AAA até a letra... Que bizarro, ao invés de pôr número novo, nossa senhora. E aí, um artigo que me chama muita atenção, que eu sempre gosto de comentar, é o 2027D, que ele fala o seguinte: fica criada a disciplina Direito Civil Digital nas faculdades. E diz o conteúdo. Quer dizer, isso não é... É o MEC. Isso não é tema. Baixou o MEC no... Isso não é tema de Código Civil, né, de forma nenhuma. Né? E fora uma série de problemas, por exemplo, passa a querer regular... Isso aí é lobby, não é não? Pode ser, é difícil. Isso aí é lobby, fica criada, isso aí é lobby. Aí tem o tema dos neurodireitos, né? Que é um tema, neurodireito. É um tema completamente ainda a ser descoberto. Então o neurodireito, eu ouvi isso aí, eu vou jogar. Isso, é um tema que na academia ainda tem muito debate e ele ainda não tem um consenso acadêmico. Mas o que é? Nossa, rudimentarmente, para o afegão médio. É a proteção dos dados cerebrais, ou da captura dos dados cerebrais. Percebe que nem tecnologia suficiente para isso está estabelecida de maneira completa. E a gente já está regulando, pondo uma regra e... É a velha reserva mental, isso. Talvez. Ou a maneira, aquelas histórias, né, você olha na tela, se o seu olho fica mais ou fica menos, a maneira como o seu rosto eventualmente revela o seu pensamento ou o seu sentimento a partir da captura da tela e o tratamento desses dados e assim por diante. Aí você para pensar na nossa capacidade técnica científica, que é irrisória, irrisível. O nosso legislador, que é mais risório e risível do que o técnico, né, o perito nessas técnicas, ele vai legislar sobre, ou seja, ele vai travar o tema. Pois é, e como apontou... É igual o cara, é constituinte. O cara que não sabe nada de economia travou a nossa economia para o resto da vida. Nós vamos travar a evolução. O professor Carlos Afonso, da UERJ, numa das audiências públicas, apontou isso. Ele disse, olha, o tema dos neurodireitos é um tema ainda muito incipiente na própria ciência e na ciência jurídica. E o código está adotando a teoria de um professor específico norte-americano. Só que existem outros professores na Alemanha e em outros lugares que têm teorias contrapostas. Por que nós já estamos, de saída, adotando uma teoria que a gente não sabe se vai prevalecer, se não vai prevalecer, se é a melhor, se não é a melhor? De novo, não estou dizendo que a gente não tenha que falar sobre os neurodireitos. Provavelmente tenhamos em algum momento. Me parece que não é agora. Mas não numa lei geral. Exatamente. Não, numa lei geral. Exatamente. E vale lembrar, nós temos no Brasil já o Código de Defesa do Consumidor, porque quem usa uma plataforma digital é consumidor, né, dessa empresa que provê este serviço. Nós temos o tal do Marco Civil da Internet, que atualmente foi alterado pelo legislador do STF, e temos também a LGPD. A LGPD ela repete a Constituição, o Marco Civil da Internet, o Código Consumidor, o ECA. E nenhuma das três, o LGPD eu não vejo ninguém aplicado da maneira como está na lei. O Código Civil ele repete essas legislações nesse campo do direito digital, ou ele inova, ou ele se contradiz a essa legislação. É um mix de tudo isso que você falou. Ou seja, ele se contradiz, inova, choca.
Porque, no final das contas, tem uma parte geral desse livro de Direito Digital que é muito principiológica, então tem vários conceitos abertos ali que a gente não sabe muito bem como utilizar. Tem também uma série de discussões que tenta colocar dentro da legislação aspectos do Marco Civil da Internet, de alguma maneira também em diálogo com o que foi a decisão do STF, tem um pouco de tudo ali. E eu acho que um ponto que eu queria destacar do que o Paulo falou, que eu acho que é muito importante, essa questão de você regulamentar demais o direito digital antes de uma situação consolidada, isso é um inibidor do desenvolvimento. Isso é um inibidor do empreendedorismo, porque começa a criar cascas jurídicas que atrapalham essa inovação num setor que vai tentando e tem que ir sendo regulado à medida que vai evoluindo o tratamento desses temas. Então, nesse contexto, eu entendo que não foi a melhor técnica legislativa para adotar esse tema, porque nós não estamos também maduros o suficiente para muitos temas que se pretende dispor lá. Olha, a pergunta que me vem é a seguinte, né? No ano que passou, nós tivemos aquela discussão pesada sobre o projeto de lei de regulação das redes sociais. Uns chamavam de projeto contra fake news, outros chamavam de PL da Mordaz. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.